Fala pessoal do outro lado bom, aqui é o André Fogaça e hoje eu tô com mais um comparativo. O comparativo de hoje é entre o Xiaomi Redmi 2, primeiro smartphone da fabricante chinesa que chegou ao Brasil, e o Moto G de terceira geração. Esse aqui é o Moto G 2015, que também chegou recentemente ao Brasil. Ambos são smartphones muito recentes, em cada um do seu lado, cada um com sua peculiaridade, mas ambos são smartphones muito novos que chegaram no Brasil. O Redmi 2 já está no mercado há mais tempo, só que no Brasil ele é tão recente quanto o Moto G. Na construção, a primeira diferença dos dois aparelhos, você pode ver aqui na pegada. Os dois têm acabamento em plástico, só que enquanto o Moto G tem a traseira mais curva, o Redmi 2 é um pouco mais, é totalmente reto, como você pode ver aí. Por mais que o Moto G seja um aparelho grande, a traseira curva e a textura que você está vendo aqui fazem com que a pegada seja bem confortável, um pouco mais confortável do que o Redmi 2. O Redmi 2 poderia perder nesse ponto se o tamanho dele não fosse menor do que o Moto G. O tamanho dele é mais compacto e mais leve, são 133 gramas contra 155 gramas do Moto G. Ou seja, ponto para os dois, porque os dois têm uma qualidade de construção muito boa, materiais de acabamento muito bons e pegada confortável. Na tela, como você está vendo aqui, os dois trabalham com tela LCD. Você tem uma tela LCD IPS de cada lado, com uma tela de 5 polegadas no Moto G contra 4.7 no Redmi 2. Ambos trabalham com tela 720p, ou seja, você tem uma tela de 1280 por 720 pixels nos dois aparelhos. Como a tela do Redmi 2 é menor, a densidade de pixels é maior. São 312 pixels por polegada contra 294 no Moto G. Ligando as duas telas, tem aqui os dois dispositivos. Os dois têm uma reprodução de cores muito fiel ao que é o verdadeiro, então... Cores. Aqui estão algumas cores. Então tem aqui exatamente a mesma imagem aberta nos dois dispositivos, virando aqui. Você pode ver que a reprodução de cores nos dois aparelhos é muito semelhante, os dois com ótimas telas de altíssima qualidade, com ótima reprodução de cores e um ângulo de visão muito semelhante. Só que o Moto G trabalha com ângulo de visão um pouquinho maior. Nessa hora a gente tem novamente um empate, porque enquanto o Moto G tem uma tela maior e de um ângulo de visão um pouco maior, você tem uma tela um pouquinho menor que cabe melhor na mão e com uma densidade de pixels maior no Redmi 2. Ambos acabam ganhando ponto nessa hora. Do lado de hardware, os dois aparelhos têm um hardware praticamente idêntico. Você tem o Snapdragon 410 do exatamente o mesmo modelo que é o MSI 8916 nos dois dispositivos, só que o Redmi 2 está rodando 4 núcleos a 1.2 GHz, enquanto o Moto G roda os mesmos 4 núcleos a 1.4 GHz. Você tem uma Adreno 306 nos dois dispositivos, os dois com suporte a microSD de até 32 GB. Os dois trabalham com 8 GB de memória interna na versão mais básica, só que há uma versão de 16 do Moto G, que é essa aqui que eu estou utilizando. Então aqui, para mostrar isso, eu vou abrir aqui o CPU-Z, que mostra quanto tem de memória dos dois lados. Dos 16 GB você tem 11.92 disponíveis para o usuário, e dos 8 GB 5.36 no Redmi 2. A Motorola acaba utilizando um pouquinho menos da memória interna por conta do Android mais limpo. Na parte de desempenho, fechei todos os aplicativos, como vocês acabaram de ver, e eu vou abrir exatamente os mesmos apps criados pelas mesmas empresas em ambos os aparelhos. Começando pelo Facebook em 3, 2, 1. Vale lembrar outra coisa, os dois têm 1 GB de memória RAM, só que é o modelo do Moto G com 2 GB, que é esse daqui. Ou seja, esse aqui é o mais parrudo do Moto G, que tem 2 GB de memória RAM, e o Redmi 2 tem apenas 1 GB, metade da memória RAM. Você pode ver que o Redmi 2 abriu depois o Facebook. Twitter em 3, 2, 1. Novamente, o Moto G abriu bem antes, uma diferença um pouco menor. Instagram em 3, 2, 1. Novamente, o Moto G abriu primeiro. Então ele abriu primeiro todos os aplicativos do que o Redmi 2, fechando todos os aplicativos agora novamente e abrindo o AnTuTu, que é para medir números, a diferença de desempenho entre os dois aparelhos.
Testar aqui, tentar novamente. E no lado de comunicação, a gente encontra o Wi-Fi 802.11 nos dois dispositivos, os dois com Wi-Fi hotspot, só que apenas o Redmi 2 trabalha com Wi-Fi Direct. Os dois com Bluetooth 4.0, com adereço PLE, os dois com GPS, com AGPS, GLONASS e Beidou. Nenhum dos dois tem porta infravermelho e os dois têm rádio FM dentro do aparelho. A diferença é que o Moto G tem uma versão do Moto G com TV digital de alta definição, algo que deixa o Redmi 2 no chinelo, porque ele não trabalha com esse tipo de conexão. Os dois trabalham com micro USB 2.0, com USB host, ou seja, se você tiver um pendrive, é só plugar o pendrive aqui na porta USB e dá para ler os arquivos numa NICE. Os dois trabalham com acelerômetro, sensor de proximidade, bússola digital, que é para entender o mundo ao redor. Você tem 3G quadriband nos dois aparelhos e os dois com 4G nos dois chips. Ou seja, você pode usar em qualquer um dos dois chips, dos dois dispositivos, 4G, sem nenhuma restrição. Os dois trabalham com as mesmas operadoras, nas mesmas frequências, ambos da mesma forma. Moto G foi o primeiro aparelho a acabar com 23.739 pontos e logo atrás vem o Redmi 2, que levou um pouquinho mais de tempo, que conseguiu 19.949. Então você vê que a diferença de pontos é visível, os aplicativos abriram primeiro no Moto G, isso muito provavelmente por conta da memória RAM extra, você tem 1 GB a mais nesse modelo aqui, e também a 200 MHz mais rápido no processador. Para mostrar agora desempenho em games, eu vou abrir exatamente o mesmo jogo, que é o Real Racing 3, um dos games mais pesados disponíveis hoje para o Android. Então tá tudo com ótima volume. Moto G abre primeiro, já está na segunda tela. E conseguiu a abertura do jogo primeiro do que o Redmi 2. Lembrando que essa abertura ela é feita em gráfico do jogo e não com vídeo pré-renderizado. Então dá para ter bastante ideia de como lida cada um dos aparelhos com o desempenho em games. Os dois lidando muito bem com o jogo, com muitos detalhes até de reflexo no capô do carro, e sem nenhum engasgo durante a reprodução do jogo. Ou seja, jogos mais pesados rodam muito bem tanto no Redmi 2 como no Moto G de terceira geração. A diferença é que o Moto G vai abrir um pouquinho mais rápido, isso significa menor consumo de bateria. Na parte da câmera, como está vendo essa foto agora, o Moto G trabalha com uma resolução um pouco maior do que o Redmi 2, são 13 megapixels contra 8 do aparelho chinês. Já em resultados, a câmera do Moto G fica um pouquinho acima, mas a diferença é muito sutil, os dois tiram ótimas fotos, tanto em boas condições de luz como em condições mais precárias. O que muda nos dois aparelhos é que você tem uma interface de câmera muito mais completa no lado do Redmi 2. No Moto G, como você está vendo aqui, você tem apenas para filmar e câmera frontal e algumas funções como, por exemplo, HDR, flash, tocar para focar, modo noturno. Você tem aqui o modo noturno, modo de pouca luz. Você tem a resolução de foto e vídeo, um timer e panorama e onde você quer salvar a foto. A grande vantagem dele é que ele tem a possibilidade de agitar para ligar a câmera. Isso realmente é muito bacana. Por outro lado, no Redmi 2 você tem HDR aqui na parte da frente, mais fácil de tocar, e vários recursos extras, inclusive filtros que você pode utilizar nas fotos, algo um pouco além do que o do Moto G consegue. Em qualidade de foto, o Moto G ganha, mas por uma margem muito pequena, e em recursos extras o Redmi 2 é o grande campeão na parte da câmera. Em bateria, você tem uma bateria bastante diferente nos dois aparelhos, enquanto o Moto G trabalha com 2.470 mAh na terceira geração do Moto G, são 2.200 mAh
no Redmi 2. O Redmi 2 é o único que tem a bateria removível, se você quiser comprar uma bateria extra, essa é a vantagem dele. E em autonomia, o Moto G acaba sendo um pouquinho melhor, porque ele tem uma bateria com quase 200 mAh extra, e isso faz diferença no dia. Os dois vão funcionar durante um dia inteiro de uso moderado, só que o Moto G vai um pouquinho além. A diferença não é tão grande porque o Redmi 2 tem um gerenciamento de energia mais inteligente e mais intenso. No lado de extras, você trabalha com uma versão do Android muito mais recente no aparelho da Motorola. Então tem aqui ajustes sobre telefone. Você tem a versão 5.1.1 do Android Lollipop no Moto G contra a versão 4.4.4 KitKat rodando no Redmi 2, sem qualquer previsão de atualização. A Xiaomi não comenta a atualização quando vai acontecer e se vai acontecer. Por outro lado, a Xiaomi utiliza a MIUI 6, que é uma versão extremamente alterada do Android, muito bonita na verdade, muito diferente de muitos Androids, algo que a Motorola não faz. A Motorola trabalha com Android bem puro, que é na verdade o Google Now Launcher. Como você está vendo aqui, o Google Now Launcher, que puxa o Google Now pela lateral, e um Android muito puro pro lado da Motorola. Por outro lado, você tem recursos extras no aparelho da Xiaomi, por exemplo, temas e alguns aplicativos com mais funções, como por exemplo o aplicativo de relógio com animações mais bonitinhas, algo que o aparelho da Motorola não faz. Por fim, o Motorola tem alguns aplicativos mais interessantes do que aplicativos que já vêm pré-instalados no Xiaomi Redmi 2, como por exemplo, se você não quer o antivírus, que o antivírus não faz de fato uma diferença tão grande para o usuário, você tem apenas aplicativos que funcionam como uma ponte de migração de conteúdo. Você tem o Moto Assist, o Moto Tela e um bastante útil, que é fazer 2 vezes assim, você liga a câmera, a luz da câmera traseira para usar como uma lanterna, algo bem útil. Em custo-benefício, claro, o Moto G perde feio, porque ele tem um custo muito maior do que o Redmi 2, só que em desempenho você vê que ele é um pouquinho melhor, só que não tão melhor como sugere o custo-benefício. Além do mais, ele tem a pegada dos aparelhos é muito bacana, a tela dos dois aparelhos é muito semelhante, e em hardware os dois são praticamente o mesmo aparelho. Em câmera, o Moto G ganha apenas muito pouco na qualidade, e em recursos extras o Redmi 2 acaba ganhando. Se você busca o custo-benefício, o Redmi 2 é o campeão. Se você busca mais funções, o Moto G é o campeão. Para saber mais sobre esse comparativo, um texto mais detalhado, mais fotos e o review de cada um dos dois aparelhos, é só clicar no link na descrição desse vídeo. Aqui foi o André Fogaça, direto de São Paulo para o Tudo Celular. Até o próximo vídeo, falou, tchau, tchau!